nós vamos ler agora dois versículos que estão no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2. O versículo 1 e o 2. Dama vai ler. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Irmão, é uma coisa incrível quando passamos a compreender a palavra do Senhor. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Irmãos, essa palavra, põe-te em pé e falarei contigo, é figurada. Aqui não significa que o profeta Ezequiel estivesse deitado, estivesse sentado. Não, irmão. A condição espiritual que se encontrava o profeta era incompatível com aquilo que Deus queria falar com ele. Quando Deus disse para o profeta, põe-te de pé, Ele está mandando, Ele está te dizendo, cinge o teu lombo, fica em condições de me ouvir. Prepara, santifica a tua vida, prepara o teu altar. Como Elias fizera lá no Monte Carmelo, conserta o teu altar que eu vou falar com você. E ele disse que, quando ele disse, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo, ele disse, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Isto é, a pressa de Deus era tão grande que Deus consegue, através do seu Espírito, arrumar, colocar ele em condição de ouvir Deus falar. Se enganam aqueles que pensam que Cristo fala com o homem de qualquer maneira. Não, irmão. Precisamos ouvir, precisamos compreender, precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Precisamos estar em condições espirituais para Deus falar. Deus não fala com o homem, irmão, em pecado. Deus não fala com o homem, meu, em fornicação, em mentira, engano. Não, irmão. Precisa que o homem se despoje de tudo aquilo que é pecado para que tenha condições de ouvir Deus falar. Então, põe-te de pé. Você quer falar, você quer ouvir Deus falar com você? Conserta a tua vida. Dá uma olhada. Se você quer ouvir Deus falar com você, dá uma olhada na sua vida. Veja se aquela aliança firmada ainda está de pé. Veja, se aquela aliança que se você firmou com Deus ainda está de pé. Se a aliança que você fez ainda não, se você quebrou, não está de pé, você não está em condições de ouvir Deus falar. Uma vez quando quebra a aliança, Deus para o seu compromisso. E olha, irmão, que uma aliança ela tem um valor muito grande. Quando se faz uma aliança com Deus, o Espírito Santo me lembrava agora de uma aliança impensada, mesmo que impensada. Uma aliança, irmão, mesmo impensada, ela continua sendo uma aliança, irmão. Josué, ao entrar na terra prometida, o grande homem de Deus, o grande general Josué, deu uma vacilada, confiou nos seus instintos e cometeu um grave erro. Não fora um erro comum que pudesse ser consertado depois. O erro cometido por Josué e todos os seus anciões tem consequência até nos dias atuais. Lembra quando aquele povo enganou, se eu não me engano, os gibeonitas? Trouxeram pães velhos embolorados, roupas esfarrapadas. E Josué se deixou enganar. E Josué firmou uma aliança com aquele povo. Josué firmou uma aliança com aquele povo. E depois descobriu que estava no meio dele. Queriam matar o povo.
E o anjo do Senhor bradou e disse, não, vocês já fizeram uma aliança. Agora não podem mais quebrar. As alianças, o preço de uma aliança quebrada, irmão. O preço de uma aliança quebrada. 430 anos depois, aproximadamente, entra o rei Saul. E o rei Saul, irmão, quase exterminou aquele povo todo. Mas não que a mesma Bíblia diz que Saul não fizera por perversidade. Saul fizera por zelo, porque aquele povo estava no meio de Israel e ficou com medo. E começou o genocídio daquele povo. Saul morreu, Davi assume. E veio uma fome em Israel. 3 anos de fome. 3 anos de seca total. Davi todo ano subia ao templo. E Deus em silêncio. O primeiro ano, Deus em silêncio. Passou mais um ano. Davi subiu a Jerusalém para clamar a Deus. E Deus continuou em silêncio. 3 anos depois, todo mundo morrendo de fome em Israel. E Deus continuava em silêncio. E Davi foi clamar a Deus. E Deus disse, Davi, a culpa foi de Saul e sua casa sanguinária. Ele matou, ele quebrou uma aliança feita por Josué lá atrás. Olha, irmão, 430 anos aproximadamente, mais do que isso é um pouco. Ou é 530 um negócio desse? Depois. Mas para Deus aquela aliança tinha sido ontem. Aquela aliança firmada com Josué lá atrás permanecia de pé. Saul não poderia de hipótese nenhuma ter destruído aquele povo. E Saul não fizera. Como diz a Bíblia, só por perversidade, mais por zelo. Mas nada justifica a quebra de uma aliança. Eu não sei para quem Deus está falando. Você lembra que nós lemos, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Deus está falando com alguém. A quebra de aliança não será aceita, nada justifica a quebra de uma aliança. E ali Deus, e Davi perguntou o que é que, e Deus disse o que é, disse, só chove em Israel, se você for, se eu não me engano, os Gibeonitas, eu não me lembro bem agora, se você for pedir a eles, a chuva de Israel dependia daquele povo agora, não mais de Deus. E Davi foi até aquele povo, e eles disseram, eles não querem muita coisa não, Davi. Mas queremos 7 filhos de Saul. Para nós enforcarmos ao Senhor. A única vez na história da Bíblia que Deus permitiu sacrifício humano. Talvez alguns teólogos que neguem a realidade da Bíblia digam que eu estou louco. Mas a Bíblia permitiu sacrifício humano. Naquele caso de Davi. E Davi pegou 4 dos filhos de Saul e entregou aquele povo para que ele sacrificasse para poder voltar a chover em Israel. E assim resolveu. O preço de uma aliança custou uma coisa terrível, sacrifício humano de 7 pessoas. Então, irmão, vamos tomar cuidado com a nossa vida. Lembra da aliança que fizeste com o Senhor? Para o Senhor, ela continua de pé. E se você quebrou aquela aliança com o Senhor, a sua vida está em perigo. Saul, mesmo morto, a consequência alcançou os seus filhos. Que Davi foi obrigado a pegar 7 dos seus filhos e a entregar para aquele povo, para aquela nação, para que eles enforcassem. Porque a chuva dos filhos de Israel dependia agora da vontade daquele povo. E Davi assim o fez. Então cuidado. Cuidado com o preço de uma aliança. A quebra de uma aliança pode estar acima da sua capacidade de suportar. Você não tem como mensurar o preço que Deus pode cobrar de você da quebra desta aliança. Conserte, refaça sua aliança ainda hoje, porque o preço pode ser muito alto.